Bom dia, pessoal. Feliz sábado para você que é adventista. Feliz sábado para você também que não é adventista. É um prazer estar aqui com os professores mais uma vez para nós recapitular essa lição que é tão maravilhosa, tá bom? Então eu vou pedir você daí que pega uma canetinha, um caderninho, vai anotando aí aqui as informações bíblicas que a gente vai passando, tá? E é isso aí, vamos aprender junto. O nosso foco aqui nessa recapitulação é ganhar almas para Cristo. Assim como nós estamos nesse caminho, nós também desejamos que você do outro lado também esteja no mesmo caminho e chegamos junto no final, tá bom? Não é isso, Paulo? É isso mesmo. Feliz sábado para você que está em casa, feliz sábado aqui para os professores também. Nós vamos dar início aqui, né, na nossa recapitulação, e a gente quer pedir a orientação do Santo Espírito para que ele conduza esse processo aqui. E eu já te aconselho, você que está em casa também, todas as vezes que você abrir a Bíblia para estudar, para ler, não vá sozinho. Se humilhe na presença de Deus e peça ajuda, porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados, né? Tem um outro texto que diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e no seu devido tempo ele exaltará. Então vamos nesse momento nos humilhar pedindo sabedoria diante de Deus. Oremos. Pai querido, clamamos a Ti nesse momento pela bênção do Teu Santo Espírito. É Ele quem vai nos conduzir aqui, porque a promessa do Senhor Jesus antes de sair desse mundo, Ele disse que o Santo Espírito viria e nos guiaria em toda a verdade. Também o Senhor Jesus disse que a Tua palavra é verdade, e é nela que nós vamos nos debruçar nesse momento. Que o Senhor nos ajude a entendermos a palavra, nos ajude a entender o tempo em que nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então, irmãos, essa semana nós estamos na lição 9, tá bom? Administrando em tempos difíceis. Eu falei lição 9, nós estamos na lição 11, tá? Desculpa aí pelo vocabulário. Então nós estamos na lição 11 e vamos falar sobre administração, né? Em tempos difíceis, beleza? Então já vai anotando aí, anota aí a administração, tá bom? E a gente vai estudar agora essa parte que é tão importante aqui para a nossa vida, tá? Eu gostaria de ler um texto aqui, ó, que está no verso áureo dessa lição. Olha só o que está falando aqui, ó. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Tá certo? Salmos capítulo 50, verso 14 e 15, tá? Então são esse capítulo 50, verso 14 e 15, tá bem? Então você pode anotar aí, pode acompanhar esse estudo com a gente aqui, tá bom? Professores, o que nós temos a falar aqui desse verso para memorizar e esse conselho divino de Deus aqui, né? No dia de Israel, meu Clamar, eles faziam muitos votos a Deus, né? Se você pegar ali o Antigo Testamento, você vai ver muitas pessoas fazendo seus votos a Deus. Quando é que um sujeito fazia voto a Deus? Quando ele estava querendo uma bênção dos altos céus, outra espécie de voto, quando ele estava muito grato a Deus, né? Então ele fazia um voto e ele cumpria esse voto a Deus. Existem alguns votos que são absurdos, né? Igual o voto de Gideão, que prometeu a filha dele em sacrifício. A gente não sabe se ele matou a filha ou se ele condenou a filha a viver num mosteiro, virgem para sempre, sem se casar. Mas são votos absurdos, mas o fato é que ele cumpriu o voto que fez, né? O rei Saul, por exemplo, fez um voto absurdo também, que os homens estavam com fome, guerreando, e ele fez um voto de que ninguém comeria nada até o final do dia. Pensa, o pessoal na guerra com fome, né? Então, votos doidos. Mas a partir do momento em que uma pessoa faz um voto, ele precisa cumprir esse voto na presença de Deus, né?
Aqui, esse salmista está dizendo o seguinte: olha, os meus votos eu vou cumprir para com o Senhor, né, no teu santo templo, na tua casa, e com alegria. E aí ele termina dizendo o seguinte, que o Senhor é refúgio, né, é um refúgio. Então, assim, bem-aventurado aqueles que se refugiam no Senhor, aquele que faz do Senhor o seu refúgio. Então, essa parte que o irmão Paulo já esclareceu aqui, né? É importante sabermos que temos que fazer voto para com o nosso Deus, claro, porque é Ele que pode nos dar. Tá? Só que nós temos que fazer votos que nós somos capazes de cumprir. Entende? Na verdade, a capacidade ela não é nossa. Quando nós fazemos um voto a Deus, nós temos que, além de fazer o voto, pedir a Ele força para nos ajudar a cumprir esse voto. Tá? O que acontece muitas das vezes da gente prometer uma coisa para Deus e não cumprir? Porque a gente promete para Ele e aí a gente não faz a nossa parte e fica esperando que Deus nos abençoe sobre aquilo que a gente pediu, que a gente está pedindo, e não consegue cumprir o voto. Por quê? Porque a gente deixa, vamos supor, independente, né? A gente se acha independente de conseguir sozinhos. Irmãos, uma coisa que nós temos que colocar na nossa cabeça é que nós somos seres humanos, pecadores e falhos. Nós não conseguimos nada sem a ajuda de Deus. Tá certo? Então, além de nós fazer os nossos votos, nós temos que pedir a ajuda divina para poder alcançar e realizar esse compromisso. Tudo bem? O interessante é que esse versuário está dentro de um contexto, de uma lição, que vem falando sobre os tempos em que nós estamos vivendo. Parece que os dias em que nós estamos vivendo são os piores da história. Porque quando a gente conversa com aquelas pessoas que são mais antigas, nossos avós, né? E eles falam assim que no tempo dele as coisas eram mais fáceis. E eu acredito que em termos financeiros eram mais difíceis. Só que em termos financeiros parece que eles viviam sem dinheiro. Só a generosidade das pessoas, o companheirismo, entendeu? E a humanidade que existia nas pessoas eram bastante para que eles pudessem então viver. Os dias em que nós estamos vivendo é uma sociedade de pessoas que estão cada vez mais distantes umas das outras. Aliás, a tecnologia tem feito isso, né? Elas estão distanciando as pessoas. Porque é muito mais fácil você mandar uma mensagem de WhatsApp, é mais fácil você mandar um texto do que você ir lá e conversar. Então fica aquele negócio assim meio que fica diferenciado, que é aquilo que Deus ele propôs, né? Agora o que acontece? Os dias em que nós estamos vivendo, já que são tempos difíceis, tem pessoas que fazem algumas promessas mirabolantes, né? Até para isso pode ser até um subterfúgio que usam para tentar sair da condição que estão, de repente, financeira, né? Ou da sociedade, ou física, né? Que é no caso da doença. Mas isso é importante a gente salientar o seguinte, veja, Isaías escreveu a respeito do final do tempo, ele escreveu há 600 anos antes de Jesus. Então Isaías escreveu 2.600 anos atrás aquilo que a gente ia passar hoje. E a gente está passando e vivendo isso hoje. Se você notar bem aí, o tempo do fim começou em 1798. De 1798 para cá, veio acontecendo coisas assim que tem alarmado a sociedade. Guerras, queda das estrelas, a noite escura, terremotos, fomes, pestes. Pai filho, filho, né? O interessante, viu, Buclama, aqui, essa mudança ela aconteceu em todos os aspectos. Financeiramente, eu acho que é o que mais avançou. Depois, vem das relações humanas. Moço, como as coisas têm mudado, né? E a moralidade, né? Exato. Então, veja só, tudo isso está acontecendo nos dias em que nós estamos vivendo. E a lição dessa semana vem dizendo para a gente assim, como é que você vai administrar aquilo que você tem
ou a sua vida, a sua família, nesses tempos difíceis. Então a gente vai adentrar aqui dentro do estudo dessa semana, que eu tenho certeza que aliás, a lição dessa semana me ajudou muito, ela vai nos ajudar, e se você também, né, ouvir e acatar aquilo que Deus ele vai dizer, com certeza também terá uma vida totalmente diferenciada. É isso que Deus espera. É o tempo que nós devemos mais se apegar a Deus, né? Mais estar do lado de Deus, porque realmente é difícil. Olha o susto que deu agora com a pandemia, né? Caçavam de todo jeito para querer achar cura e não tinha. Foi obrigado muitas orações para que Deus suspendesse alguém para trazer uma vacina para harmonizar as coisas. E senão o mundo dentro de uma semana ia embora tudo. Ou talvez não fosse nem uma semana, né? Vê a história lá de Davi, foi dentro de um dia, foi embora um bocado de pessoas, é assim, é uma pandemia agora. Então, cada dia e minuto da nossa vida, nós devemos estar de pé e de joelho no pé de Cristo. Amém. Interessante que no Sermão do Monte, né, aqui na parte de sábado, fala que Jesus ele abordou as pessoas ali, falou para eles a respeito das necessidades básicas. Depois ele declarou assim, ó, os gentios que procuram todas essas coisas. Que coisas são essas? Estabilidade financeira em todos os lados. Eu acredito que nos dias em que nós estamos vivendo, não está mais na época de você acumular. Já está na época de você começar a fazer o quê? Desfazer daquilo que você tem. Porque a lição da semana, nós vamos entender aqui no decorrer, mas veja só, quando você está na sua casa e você sai para uma viagem, o que você faz? Você pega a mala, escolhe os melhores que você quer levar, óbvio, né? Então você vai levar os melhores que você tem, você vai colocar ali e você vai levar para a viagem. Isso você está preparando para sair, então você está indo para uma viagem. Quando você foge, é totalmente diferente. Quando você foge, o que acontece quando você foge? Você vai escolher o melhor que você tem. Você vai sair com a roupa do porco. Você vai pegar a mala e escolher o melhor das suas roupas. Existe isso, né? Então veja só, para você que está assistindo do outro lado, sair de viagem é totalmente diferente de fugir. Se você estiver num acampamento, se você estiver num lugar e aparecer um animal feroz, ou você tiver que fugir, você não vai lembrar da chave do teu carro, da câmera fotográfica, do seu celular. Você vai fugir para salvar a sua vida. É o que vale mais, né? Então, nos dias em que nós estamos vivendo, na época que nós estamos vivendo, nós estamos preparados para fugir. Agora, se você está preparado para fugir, como é que você vai acumular? Lembra da mulher de Ló? Por que a mulher de Ló ela retornou para Sodoma? Por que ela retornou para Sodoma? Porque tudo aquilo que ela queria, que ela interessava, estava em Sodoma. Então, ela fugiu, até pelo instinto, né? Fugiu pelo instinto, mas quando ela caiu em si, ela falou, mas a minha casa está lá em Sodoma. Os meus bens estão lá em Sodoma. Quer saber uma coisa? Eu vou retornar para Sodoma. Viu a diferença de fugir e a diferença de sair? Nos dias em que nós estamos vivendo, nós estamos assim. Chegou o momento de fugir. Por que não? E tem uma passagem lá em Jeremias, que, se eu não estou enganado, é Baruque. E ele fica chateado com Deus, né? Porque, Senhor, eu estou te pedindo riqueza, estou te pedindo honra, e o Senhor não me dá. Deus manda um recado para Jeremias para falar para ele, diz assim, meu amigo, a sua vida vencerá por despojo. A sua vida já te basta, já é suficiente. Eu estou destruindo o meu povo, eu estou destruindo casas, estou destruindo a nação de Israel. Se contente com a sua vida, né? Então a gente precisa entender que a vida ela tem mais valor do que isso tudo, né? E aí num contexto mais espiritual, a vida eterna vale mais do que as coisas terrenas. E agora que naquele contexto, né, que eu te falei, é a respeito do seguinte, como que nós vamos explicar isso daqui para um jovem que acabou de sair da faculdade, se formou, está enganjando em uma carreira
profissional promissora, como é que nós vamos dizer isso aqui para ele? Porque o que ele vai fazer agora vai ser simplesmente para acumular. Por quê? Porque ele passou um certo período em uma faculdade estudando. Na verdade, Edmar, quando você pega os ensinos de Jesus, ele nunca ensinou a gente a acumular aqui nessa terra. Nunca. Hoje, representa muito mais perigo acumular do que era no passado. Mas se você pegar a raiz dos ensinamentos de Cristo, ajunta o seu tesouro, acumula o seu tesouro no céu e não aqui na terra. Ele conta a parábola dos servos, que ele deu 1, 2 e 5 talentos, e o que ele repreende é o que colocou na terra o seu dinheiro, enterrou, deixou aqui na terra, usou só para aqui para a terra, né? E ele repreende isso. Então, Jesus nunca foi a favor de acumular tesouros aqui na terra. Nós nunca tivemos esse direito. Por quê? Porque se a gente coloca o nosso tesouro aqui na terra, a gente corrompe o coração. Exato. Né? Eu quero até completar essa fala sua aí, terminando, né, fechando aqui esse pensamento, como é que nós ficamos com os jovens, nós podemos usar aqui o caso de Moisés. Moisés tinha um futuro promissor, só que acontece o seguinte: hoje Moisés está no céu e Tutankhamon está É uma múmia. Então veja aí a escolha. Né? Então, é as escolhas que determinam o nosso futuro. Então, você pode ser uma pessoa recém-formada, de repente você está do outro lado e vai pensar, e agora o que eu vou fazer? Você pode ser uma pessoa recém-formada, tem um futuro promissor, você tem um emprego que tem estabilidade, mas faz o seguinte, usa isso para o avanço da obra de Deus, usa isso. Não é verdade? Você pode comprar sua casa, você pode comprar teu carro do ano, mas usa isso tudo para que a obra de Deus possa avançar. Só lembrando que Nicodemos era um sujeito extremamente rico, muito rico. Como é que ele terminou a vida? Pobre, por quê? Investiu tudo. Tudo que ele tinha foi para a obra, foi para o reino, né? Então, a riqueza tem isso. Pessoal, nós temos aqui pessoas nos bastidores, tá? Os professores que não estão se encaixando aqui no vídeo. Irmã Flor, seja muito bem-vinda, tá? Fica à vontade se quiser participar com a gente, tá bom? Nós temos ali o professor Elias, também nos bastidores, tá? Então, se vocês ouvirem alguma voz fora do vídeo aqui, é os irmãos que estão aqui nos bastidores. De repente, no próximo vídeo, a gente muda aqui o formato e coloca mais cadeiras. Sim, vamos ampliar isso aí para receber mais professores aqui. Puxa os bancos mesmo aí, ó. Isso aí. Então, vamos lá, continuando aí, irmão Edmar. Parte do domingo, né? A parte do domingo aqui vem falando sobre o rei Josafá. Quem era o rei Josafá? Josafá era o rei de Judá, Israel, ou Jerusalém, Josafá, em certo momento, aliás, Josafá era um camarada que confiava em Deus. Então ele tinha a sua vida sempre entregue nas mãos de Deus. Mas chega um determinado momento em que A crise bateu na porta. a crise bateu na porta. Interessante que as perspectivas eram as piores. Ninguém chegava dizendo que seria coisa boa. Um chegou dizendo, olha, eu vi uma grande multidão que vinha de tal lugar. Interessante que vinha de um lugar em que ele jamais esperaria ser atacado por ali. Não é? E só lembrando, Edmar, que Josafá era um rei que temia ao Senhor e servia a Deus com inteireza de coração. Ele era íntegro de coração diante de Deus, né? Ele tinha os seus defeitos, mas ele servia a Deus com inteireza de coração. Se você olhar para o reino do norte, Israel, você vai ver que tinha outro rei governando que não era íntegro de coração. Então a primeira pergunta que deveria vir na cabeça de Josafá era o seguinte: por que eu e não ele? Né? Ele tinha que ser atacado e não eu, né? Mas esse é o pensamento humano, Paulo. Sabe por quê? Não, mas eu sirvo a Deus, olha, eu faço isso tudo certinho. Por que tem que sobreviver isso aí? Olha, que ninguém aparece na igreja, o camarada assim, por que? Você entendeu? Então é pensamento humano. Mas Josafá, diga. E só para lembrar que esse pensamento humano é o princípio da revolta contra Deus. É assim que você começa a revoltar contra Deus, né? Então, achar que porque você serve a Deus, você não tem que passar por problemas, meu amigo, isso é obra do diabo.
Tem pastor falando aí que se você é crente, sua vida familiar tem que ser uma maravilha, ninguém na família tem que estar ruim, a sua vida financeira tem que ser a melhor possível, você tem que estar lá nas alturas e gozando do bom e do melhor, e você não pode ter provação na sua vida. Olha, esse é um ensinamento fora da Bíblia, porque quando você olha na Bíblia, Jó tinha tudo e perdeu tudo. Quando você olha na Bíblia, Jesus diz assim, o filho do homem não tem lugar para reclinar a cabeça. Até os animais têm, mas o filho do homem não tem. Né? João Batista, sujeito pobre que morava no deserto, os apóstolos, nenhum deles eram ricos. Então essa é uma doutrina mentirosa, mentirosa. Se você quiser servir a Deus aqui na terra é a terra do inimigo, o inimigo é príncipe deste lugar, você ganhou um inimigo. Se você é servo de Deus, você ganha um inimigo aqui na terra e ele vai fazer tudo para te atrapalhar, né? Então coloque isso aí na sua cabeça. Provação não é sinal de maldição. Se você estiver sendo provado aí, entenda que não é maldição, é provação. Provação serve para refinar o seu caráter. Interessante que Muitas vezes, Paulo, que às vezes a pessoa, todo mundo joga a culpa, talvez, muitas vezes as provações em nossa vida são as nossas escolhas. Nós escolhemos não fazer a vontade de Deus e vai vir consequência. A gente acha que Deus está fazendo isso. Não é. São consequências das nossas escolhas. Lógico que quando nós vamos servir a Deus, vem muitos empecilhos que o inimigo não quer que a gente faça a vontade de Deus. Mas as nossas escolhas devem estar pautadas naquilo que Deus quer para nós, porque Ele sabe que é melhor. Interessante assim que Josafá era um homem que servia a Deus, né? E o outro de Israel já era mais distanciado de Deus. E a aprovação veio para onde? Para cima de Josafá. Por quê? Porque era um homem forte, de coragem, trabalhador, um homem que preparou seu exército o tempo todo. Era um exército daquela época muito bem formado, mas ele não se apegou nas forças que o exército tinha. Quando ele foi cercado, ele correu a quem? A Deus. A Deus. Ele pediu auxílio a Deus. E o que é que Deus diz? Essa luta não é tua, essa luta é minha. Então o que é que nós temos de tirar para nós dessa lição? Que as lutas que temos dessas espirituais não são nossas, é de Deus. Então nós devemos orar a Deus e não se reclamar. tem alguns das pontos provações que aqui, vêm. tem alguns pontos importantes que a gente pode tirar aqui na história de Josafá. Primeiro, o seguinte: não confiava na sua força bélica, que ele tinha nem bélica e nem humana. Só lembrando que o exército dele era Sobressair. Aqui, Mas ele sabia que mesmo assim, sem a atuação de Deus, isso não seria nada. Não sei aqui, irmão Edmar, voltando aqui no verso para memorizar, né, no Salmo 50, 14, 15, né? Aqui está muito explícito o que um cristão tem que fazer no momento da angústia, né? Aqui está falando aqui, ó, invoca-me. O que é invoca-me? Então, Deus quer que você fale com Ele nos momentos difíceis. Traga Ele para essa situação, entende? Não tente resolver da sua forma, porque você vê, Josafá era um homem que vinha ajudando o povo de Judá há muito tempo. Ele era um homem íntegro, né? Era um homem que vinha ajudando as pessoas, fortalecendo o seu exército, né? Mas veio um momento que Judá foi atacada. E quem que ele foi buscar? Ele foi invocar quem poderia ajudar? O Deus criador do céu e da terra. Interessante, viu, amigos, que quando você tem uma fé firmada em Deus, ela pode também auxiliar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Se você for lá para o livro de Crônicas, 2 Crônicas 20, aqui diz que as pessoas estavam atordoadas. Sabe por quê? Porque o WhatsApp bombava, olha, tem uma multidão e nós vamos ser tomados. Não, o rei ele estava tranquilo, ele reuniu o pessoal, né? Só lembrando que nesse contexto aí de 2 Crônicas 20, exatamente no verso 20, o povo já estava em posição de guerra. Exatamente. Os soldados temeram quando viram a grande multidão, porque eram 3 nações contra uma nação. Então se reuniram os amonitas, os moabitas e os edomitas para guerrear contra Judá. E Judá não era guerrear contra a nação de Israel, é só contra a nação de Judá. O povo deles, O povo de Judá. é específico. Exatamente. Então, assim, quando eles viram a grande multidão, se assustaram. Aí levanta o líder nessa hora, né?
E aí o líder levanta, porque já tinha recebido a profecia, o profeta já tinha se encontrado com ele, tinha falado para ele que a guerra era de Deus, Deus que ia tomar a frente na guerra, mas o povo amedrontou na hora. E ele toma a frente e fala, pera aí, não. Crede no Senhor seu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O que está dizendo é o seguinte, creia no Senhor Deus, porque a guerra é dele. E eu creio no profeta, vamos crer no profeta. O profeta já falou que a vitória é nossa. O profeta, ele é um representante de Deus. Agora, sabe o que é importante nisso daqui? Olha, quando o líder ele é temente a Deus, os seus súditos eles são fortalecidos. Aqui que está a verdade. Então, veja, quando estavam temerosos, seus soldados pensando, imaginando aquela multidão, e disse, olha, creia no Senhor, por que vocês estão? Agora, ele não disse, olha, creia nas suas armas. Olha, coloca a sua confiança na sua conta bancária. Olha, coloca a sua confiança no seu emprego, que é um emprego que, você entendeu? Nós passamos por um período, há pouco tempo, aliás, estamos saindo dela, que foi a pandemia. Nessa época, muitas pessoas entraram num estado emocional tão grande que alguns perderam a vida. Suicidar, tirar a sua outros foram afetados emocionalmente. Sim. Sabe por quê? Falta de confiança em Deus. Isso é muito sério. E olha só, Edmar, que quando você pega o que Josafá está dizendo, ele está dizendo o seguinte, crê no profeta. E hoje, se você pegar nessa época aí, eles não tinham motivo nenhum para crer no profeta. Mas como? Por quê? Porque eles estavam olhando e a situação estava feia. A olho humano, Paulo, olhando assim horizontalmente, eles seriam. E aí o profeta manda fazer o quê? O profeta manda cantar, o profeta manda adorar. Tem base crer no profeta desse? Como é que o profeta... Era o profeta Jaziel. O profeta manda cantar numa guerra. Como assim? Mas ele obedeceu, né? Hoje você pode estar falando o seguinte, talvez você esteja aí pensando assim, ó, eu quero ter mais comunhão com Deus. Você sabe o que o profeta manda falar para você? O profeta dos nossos dias? E existe uma profetisa chamada Ellen G. White, que escreveu diversos livros. Ela manda você cuidar da alimentação. Fala, quer ter maior comunhão com Deus, uma mente mais lúcida para entender a Deus? O profeta manda para de beber café, para de comer em demasia, não vai comer carne de porco, evita alimentos carnes, né? Tem hora certa para comer isso. Aí você olha e fala assim, não, meu, peraí, o cientista fulano de tal diz que carne de porco faz bem para a saúde, né? Diz que uma taça de vinho todo dia faz bem para o coração, diz que o café acelera o metabolismo do cérebro e faz bem, não sei. Meu amigo, o profeta está dizendo isso, vai contra o que o mundo está dizendo, vai contra a lógica, vai contra tudo. Em quem você vai acreditar? A grande verdade, Paulo, que a bula do ser humano é a Bíblia. Sim. O guia do ser humano é a Bíblia. Então, tudo aquilo que o homem falar, tiver contrário à Bíblia, a gente vai... Então, o que nós vamos fazer? Confiança em Deus. Então, Josafá ensina para a gente uma grande lição. Eu vi certa vez uma cena interessante. Alguém me perguntou, senhor, o que é paz? O que é ter paz com Deus? Aí ele pegou e mostrou um cenário, uma cachoeira caindo e água numa velocidade, e aquele vapor, e bem do lado da cachoeira, na ponta de um galho, um ninho, e naquele ninho tinha um passarinho ali, juntamente com o seu filhote. Ele falou assim, isso aqui que é paz. Veja que a fúria da água era enorme. Mas aquele passarinho estava tão em paz que o que estava acontecendo ao redor para ele não interessava. Para Josafá era isso. Olha, estão falando isso, falando aquilo, falando do outro, mas eu creio no meu Deus. Deixa eu dizer um negócio para você. Você pode estar passando por algum problema também. Pode ser financeiro, pode ser de saúde, pode ser de ordem familiar, pode ser... Entendeu? Deixa eu falar um negócio para você. Creia em Deus, entregue nas mãos de Deus. É Ele que cura. É Ele que nos conduz. Assim como Josafá nós seremos vitoriosos. Exato. E crer especificamente na Bíblia. Né? Exatamente. A Bíblia vai contra o que o mundo fala. O mundo manda você guardar o domingo, a Bíblia manda você guardar o sábado, né? A Bíblia manda você devolver tudo aquilo que é de Deus. O mundo fala para você devolver o que sobra.
Né? Não, então assim, acredita no profeta. Crê no profeta e prosperará. Crê no Senhor seu Deus e estará seguro. Agora, interessante, viu, Paulo? Acaba de confirmar o que ele acabou de falar. Quando a gente passa para segunda-feira, a coisa já é totalmente contrária. Só Aqui vem Só falando. queria voltar um pouquinho no Josafá, que aqui na lição vem falando que quando o líder é espiritual, igual Josafá, o homem que no meio da dificuldade, ele buscou a Deus com a congregação, com o povo inteiro, e Deus respondeu através do profeta. A igreja prospera. Então, para nossos dias hoje, nós que somos filhos da igreja, precisamos ser espiritual. Precisamos buscar a Deus para que a igreja cresça. Não fica uma igreja anã, uma igreja que não cresce. Nós precisamos crescer. E quando a gente é um líder espiritual, a igreja prospera. Isso que nós devemos também pensar e que Deus nos ajude para que a gente possa, através do Espírito Santo, ser como Josafá, né, buscar a Deus diariamente e pôr em primeiro lugar na nossa vida. Diferente de Davi, que confiou no exército e veio tragédia para a vida de Davi. Muito importante que a gente aprende. Muito importante isso que a irmã Flor está falando aqui, porque não é só em igreja, você também é aí na sua casa. Se você quer a mudança dentro da sua casa, dentro da sua família, você como chefe de família, você tem que fazer isso que a irmã Flor está propondo aqui, entende? Lembre-se, você é o sacerdote da sua casa. Então, para a sua casa andar bem, você tem que fazer essa diferença. Mostrar para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua família, que você está buscando o real motivo de estar aqui nesse mundo. O Deus Todo-Poderoso. Entende? Então, você tem que incentivar a sua família a fazer o mesmo. Tá? Para que a sua família venha a ser próxima. Assim como a igreja deve ser próspera, né? Com a ajuda por meio do casa, ela vai ser muito bem sucedida com a ajuda de Deus através de você. Tá bom? Na parte de segunda-feira, a gente vê totalmente o contrário daquilo que aconteceu com Josafá. Veja, Davi, ele era um camarada que sempre foi cercado por Deus. Davi, ele foi um homem, a Bíblia disse, chamado segundo o coração de Deus. Mas em um determinado momento, Davi teve os seus baixos. Quem que não tem altos e baixos na vida? Porque um dia você amanhece com a tua fé firme, no outro dia você amanhece vacilante, e no outro dia você já amanhece firme do teu Ser humano, né? Então a vida do ser humano era como se fosse uma onda, né? E nesse exato momento, Davi ele comete aqui um grande erro. Qual foi o grande erro? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma olhada agora no meu reinado. E ele chama Joabe. Quem era Joabe? Comandante. General. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem que estaria mais preocupado num contingente de gente? Seria Davi ou seria Joabe? Seria Joabe. Porque se perde a guerra, Joabe agora seria chamado. Ao ser chamado, por que perdeu a guerra? Quer dizer, faltou estratégia? Ou se não morresse. Ou se não morresse. Então o que acontece? Joabe, ele chama Davi e fala, Davi, eu acho que esse não é o caminho. Aliás, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Mas Satanás já estava possado no coração de Davi. E Davi agora queria confiar então na sua força. E pediu para Joabe, eu quero que você saia então agora e conte para mim os soldados. Faça o recenseamento. Joabe foi por quê? Porque ele foi um ditado que diz assim, olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele era subordinado e ele saiu e fez contrário à sua vontade. Só que aconteceu uma coisa interessante. Ele não contou 2 tribos. Ele não terminou, né? Ele não conseguiu terminar a contagem. Não terminou. Então Davi olha para ele agora e diz assim, olha, eu posso vencer porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho tantos homens, nós podemos vencer a guerra. Então Davi estava confiando na sua própria força. Deus se desagradou. E só lembrando que, se você pegar na Bíblia, um dos sujeitos que mais dependeu de Deus na palavra de Deus é Davi. Foi Davi. Davi era totalmente dependente de Deus. Como é que ele ganha a guerra do gigante? Eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, né? Como é que ele conseguiu escapar de Saul? Fugindo, mas confiando em Deus, né? Ele tinha a oportunidade de matar Saul e ele fala de jeito nenhum, porque Deus ungiu, eu vou tirar a vida. Como é que são duas coisas incongruentes. Era difícil. Né? Então assim, Deus, ele era dependente de Deus. Essa é uma das coisas atípicas para Davi. Você não vai ver Davi fazendo isso.
Mas aí o que acontece? Em algum momento da vida de Davi, Davi começou a olhar a extensão do seu reino, ver tudo aquilo, igual na Nabucodonosor, né? Mas ele vai descer. Olhou a Babilônia e falou, rapaz, mas eu sou Essa é a Babilônia O homem que mais venceu guerra, né, Davi? Davi, sim, sim. Então ele vencia, ele começou a olhar e viu o reino próspero, o reino rico, o reino cercado, era vitória onde ia. E aí o que acontece? O coração de Davi começou a se corromper. Quem foi que tomou conta disso, segundo a Bíblia? Satanás, porque ele se aproveita desse tipo de sentimento. Quando a pessoa tira a confiança de Deus e começa a colocar a confiança em si mesmo, a Bíblia diz assim, ó, maldito é o homem que confia no homem e que faz do seu próprio braço a sua força. Olha, a gente pode até associar isso daí, construir a casa sobre a areia, quando eu confio na minha própria força. Sim. Sabe, quando eu confio no meu emprego, quando eu confio na minha conta bancária, quando eu confio nos meus recursos, quando eu confio na minha força, sabe o que acontece isso aí? É ruína certa. E você sabia, irmão Edmar, que quando você como um líder de família, como um líder de igreja, tá? Quando você fracassa ou você falta, as pessoas ao seu redor, elas também vão começar a fracassar. Lembra que os soldados, eles sentiam falta de Davi ali na guerra? Né? Chega um momento que eles falam, cadê Davi? Se Davi estivesse aqui, isso não estaria Não acontecendo. teria acontecido o pecado que aconteceu com Betseba na época. Também. É um outro contexto, mas vários, né? Interessante. Então, veja só, confiar na própria força é coisa do mundo. Confiar no serviço é coisa do mundo. Confiar em riqueza é coisas mudando. E a Bíblia diz que essas coisas mudando vai ser o quê? Destruir. Queimado, virado pó. Queimado, né? É interessante porque aqui nós vimos que naquele momento Satanás ocupou a mente de Davi, ele cegou ele na visão de Deus ali. E interessante que ele abriu o olho de alguém lá, né? Que foi do seu general. E ele ainda aconselhou ele o porquê ele queria fazer aquela contagem, ele sabendo que sempre Deus era que estava vencendo as guerras. E Joabe era o cara mais duro que tinha. Davi era acessível a Deus. Joabe não, Joabe era o cara duro, né? Ele não tinha sensibilidade para Deus. Então naquele momento ali era como se fosse a história de Balaão ali, ó. Não, fosse contigo, você, né? Aí onde entra aquela questão de que eu preciso ter um pouco de humildade para que Deus ele possa atuar na minha vida. Olha, Deus não atua na vida de uma pessoa que é orgulhosa, a pessoa que é altiva, aqueles que confiam nas suas riquezas. Deus ele não atua. Sabe por que Deus não atua? É porque ele dá o livre-arbítrio. Deus não força o coração de ninguém. Se você não abrir, se você não der margem, se você não deixar ele atuar, ele não vai atuar de maneira nenhuma. Ele é o contrário de Satanás. Satanás ele entra, arrebenta, estoura, escraviza. Deus não. A Bíblia diz que a sua voz é mansa, suave. Então nós podemos. Aqui tem uma máxima, né? A maldição veio sobre Davi. Exato. Aqui tem uma máxima interessante aqui na parte segunda, falando sobre. Pode falar. Falando sobre o general, né, britânico, Oliver Cromwell. Ele disse assim, olha, confie em Deus, meus rapazes. Está falando sobre eles estavam comandando, né, um grupo de soldados em uma guerra, e falou, confie em Deus, meus rapazes, e mantenha sua pólvora seca. Em outras palavras, ele diz assim, olha, faça tudo o que puder para ter sucesso, mas o fim, reconheça que só Deus pode lhe dar a vitória. Isso aqui é a máxima da salvação. Totalmente contrário daquilo que Davi. Então Davi confiou em si, só que ele não teve sucesso. Entendeu? Então veja só, para que possamos ter sucesso, nós precisamos confiar em Deus. É Ele que cuida de nós. É Ele que nos dá a vitória. Sem Ele nós não somos nada. Sim. Não pensei, né? Refletir. Não, até esqueci o que eu ia falar. Algum ponto aí nessa parte segunda, irmãos? Eu acho que já foi comentado assim, Eu particularmente eu fico imaginando que Deus escolheu uma nação. O objetivo dessa nação era divulgar Deus, seu poder, seu cuidado.
Mas quão difícil era a vida desse povo, porque agiram do contrário, não a vontade de Deus. Por que foi escolhido? Para testemunhar, mas eles esqueciam. Quando eles esqueciam, ou deixavam esse objetivo de lado, a dificuldade vinha. E eles lá não são diferentes de nós aqui também, mesmo jeito. E a Bíblia nos cerca de informações a esse respeito, não é à toa. É porque o inimigo é milenar e ele tem a mesma tática. Quantas vezes nós hoje estamos guerreando sem buscar a presença de Deus? Quantas vezes a gente está lutando sem entender que Deus quer pelejar a nosso favor? São lições importantíssimas. E aí mostrou o líder espiritual, mostrou a coragem e a confiança. E o papel importante foi o profeta nesse momento. Hoje, a gente fica falando, quem é o profeta hoje? Não, o profeta somos nós que levamos a mensagem. É você e é eu. Cada um de nós. É Verdade, verdade. É muito oportuno isso. Interessante que a lição agora ela muda de território. Né? Nós vimos aqui falando dos nossos pais, né, dos reis. A lição quarta, né? A lição de terça, quarta e quinta, ela muda o território e vem agora para mim. Agora ela vem para o nosso tempo em que nós estamos vivendo. Né? Falando do tempo de simplificar. O que é tempo de simplificar? Aquilo comentou um pouquinho lá no começo. Exato, né? aquilo que nós havíamos falado lá no início. Se você estiver no lugar e você vai sair, você vai escolher o melhor que você tem para levar. Eu vou levar minha câmera fotográfica, eu vou levar minha mala para as outras melhores, eu vou levar isso, vou levar aquilo. Você pode escolher, tem tempo, tranquilo e sai. Mas quando você foge é totalmente diferente. Jesus até diz, né? Ele fala assim, quem estiver no terraço, Desça do desça lugar. agora. Quem estiver no campo, não volta nem para casa, porque a vida é mais importante. E só passando aqui para você que está do lado, tá? Eu vou passar aqui um texto bíblico para você, que é 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 até o 12, tá? E daí para frente você vai se aprofundando, que você vai entrar nesse mesmo assunto que a gente está falando. O que vocês entendem por simplificar? O que é simplificar? Tornar fácil, né? Tornar mais simples. Não complicar as coisas. Sim. Eu acredito que assim, hoje eu vi o pastor Marcelo contando, o pastor Marcos Bonfilho, eles contando uma história interessante. Ele disse que tem um amigo que é empresário, e meu camarada tem dinheiro, muito dinheiro. E ele vendeu lá fez um certo negócio, ele estava muito de canal, e ele então perguntou para ele, agora, onde você vai investir? Onde você vai investir esse dinheiro? Aí ele falou assim, olha, eu vou pedir para Deus que Ele me oriente, porque eu vou vender mais coisas para investir na obra de Deus. Irmão, sabe o que eu fico imaginando? Por exemplo, nós estamos muito próximo da volta de Jesus, muito próximo. Aquilo que a gente possui, se nós não pegarmos e investirmos na obra de Deus, Satanás vai pegar para o reino dele. vai ser tomado. O Estado vai tomar. Vai tomar. Exato. Eu acho interessante que nós estamos falando muito de riqueza, né? Quando fica o pobre, que é oprimido, será que o pobre também não tem dificuldade? Não tem suas lutas, não leva danos, que ele é oprimido, ele é explorado, ele é desprezado, ele não é enxergado? E a pobreza? Será que Jesus veio para salvar as riquezas ou os ricos? Não, Jesus veio para salvar todos. E aqui a lição vem trazendo esse tema também do pobre, que é perigoso também. Pode levar à destruição dele também. Então a gente precisa ter equilíbrio nas coisas. Em todos os aspectos, equilíbrio. Deus não gosta Deus não ama as pessoas que têm dinheiro, não ama. O único problema é que nós não podemos apegar esse dinheiro. E ele, como ama o pobre também, ama o pobre. Então o pobre, ganhando o salário mínimo dele também, ele deve ter equilíbrio e de gratidão e também de ser uma pessoa fiel a Deus naquele pouco que ele ganha. Porque o sentimento é o mesmo, né? Isso, A avareza vai sobe o coração do rico e o coração do pobre. E aí a gente, às vezes as pessoas olham para a pessoa simples, nossa, a pessoa humilde. Caráter não é humildade.
Humildade é você reconhecer que você é pecador e que você precisa de alguém. E tem muitas pessoas na sua pobreza que elas também são arrogantes. Então, a Alessandra vem trazendo esse tema. Então, isso é muito importante para a gente também estar compartilhando com os nossos alunos. É por isso que a lição tem o tema de simplificação, simplicidade. Né? Para esse argumento da irmã Flor, é importante Provérbio 30, capítulo 30, que diz lá que, Senhor, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dê a riqueza para que eu não venha esquecer de ti. Também não me dê a pobreza para que eu não venha blasfemar de ti. Mas dê somente o necessário. Sim, Esse foi a semana equilíbrio, passada, né? Ele falou sobre esse isso. equilíbrio que é importante na vida do ser humano. Porque às vezes a pessoa... Você pode ser rico, mas tem equilíbrio. Você pode ser pobre, mas tem equilíbrio. Isso, equilibrado. Porque às vezes eu penso, eu não vou devolver o dízimo porque eu não sou uma oferta para a igreja, porque eu sou pobre. Não existe. Eu só ganho um salário. Aí o que diz, eu não vou devolver o dízimo para a igreja porque eles vão fazer isso e aquilo. Então, não, Deus diz que tem equilíbrio, que tudo aqui vai ser destruído. Só que vai chegar um tempo, né, que é o que a lição entra aqui, vai chegar um tempo em que ou você se desfaz, ou isso vai parar na mão de Satanás, do Estado, e você vai perder o... Interessante que seja qualquer coisa. Qualquer coisa. A diferença de mais é o seguinte: por que a mulher de Ló ela se perdeu? Porque Ló era um homem rico em Sodoma. Você entendeu? Ló era juiz em Sodoma. Você imagina quantos campos e quantas casas de campo, quantas posses Ló tinha em Sodoma? Quando? Para ele atingir uma posição de honra na cidade. Uma cidade orgulhosa igual aquela. Para ele estar entre os principais das cidades. O que ele tinha na cidade? Ele ia ser dono de meio mundo ali na cidade ali. Então, olha só, quando foi se desfazer daquilo, aquilo seria destruído. O anjo assegurou para ela que seria queimado, né? Mas o coração dela estava lá. Então, por que nós temos que viver uma vida simples? Por quê? Porque quando a gente precisar desarraigar disso, não vai doer na gente. Quanto mais o seu coração estiver ali, né, nos seus tesouros, no seu conforto, mais difícil vai ser para você desapegar. Exato. Né? Seja qualquer conforto. Não é, Só curiosidade, irmão, só curiosidade. Fica como dever de casa. Por que virou, a mulher de Ló virou uma estátua de sol e não virou uma outra coisa? Fica mandando depois de Mas o Gabriel fez a pergunta, né? O porquê que ela foi justamente o sal que ela virou, né? Você sabe por quê? Sodoma e Gomorra é uma cidade rica em sal. Sodoma e Gomorra. Pode pesquisar lá como que é Sodoma e Gomorra. Pode ir, eu só Você sabe o que deve acontecer nos dias em que nós estamos vivendo? Por exemplo, o cerco ele está apertando de tal forma. A lição aqui de terça, de quarta e de quinta, ela se funde uma lição só. Mas nós podemos já resumir no final. Veja, quando é que nós iríamos pensar que a nossa moeda iria virar virtual? Eu vou dizer uma coisa aqui para você. Já tem um bocado de tempo que eu não pego numa nota. Se você me perguntar qual animal que tem na nota de 50, na nota de 10, as cores. Não, eu perdia, assim, eu comprava numa vendinha lá perto de casa, e aí a mulher que aceitava Pix. Ela não aceita mais Pix, eu não compro mais, porque eu não sei o que é dinheiro mais, né? Você vê que o dinheiro Você sabe o que acontece, Paulo? É que como o cerco ele está apertando, veja, aqueles que observam o sábado, aqueles que são adoradores do Deus verdadeiro, nós sabemos que eles vão receber alguma restrição financeira. A Bíblia diz que vai, né? Se você não tem um dinheiro na mão, como é que você vai comprar e vender? Agora é interessante. Não vai poder comprar e vender. Essa questão de compra e venda, você sabia que a nossa vida ela envolve isso aí. Por quê? Mas tem pessoas que falam assim, não, mas eu não compro e vendo nada, aliás, eu compro e não vendo, vende sim. Tudo. Você vende o seu tempo de trabalho para alguém que quer comprar. Sim, tudo. Então, se eu não vou ter mais um tempo de trabalho
Se eu receber aqui alguma restrição financeira, eu não vou poder trabalhar. Se eu não poder trabalhar, eu não vou vender meu tempo. Se eu não vender meu tempo, eu não vou receber o dinheiro. Se eu não receber o dinheiro, não tem como comprar. Não, e se eu tiver dinheiro, eu vou poder comprar, não adianta. Eu não vou poder pagar luz, eu não vou poder pagar água. Sem água ninguém vive, né? Como é que isso vai acontecer? Irmão, já como nos adverte agora, nós vendemos o que nós temos. Exatamente. O senhor tocou no ponto que era que o pessoal fazia. o senhor tocou no ponto que era o segundo ponto de visão. Então, veja só, se eu estou trabalhando para acumular, não, mas eu não tenho muita coisa. Não, mas eu estou investindo na minha casa, mas essa casa, ela pode me tirar do céu, porque quando Jesus voltar, eu vou pensar assim, mas espera, mas eu trabalhei a vida inteira para construir minha casa. Agora eu vou sair dela para Sua outra televisão, seu conforto, né? Não, Confortinho da da isso. moça, Então, a lição advogada que ela até diz, não sei se é aqui, mas ela diz, será que Deus me mandou um caminhão no dia do juízo para você levar seu material? Não tem caminhão que vai Irmão, vocês já leram a história do sonho que ele e o White teve? Aquela caminhada do cristão? É muito interessante. De vida e ensinos. Então não adianta nós só pegar para finalizar. Também tem. A lição diz, tudo que existe será destruído pelo fogo. Não devemos nos apegar aos bens materiais, nem às coisas deste mundo, porque nada nós vamos levar. No sonho ela chama a atenção que no período da caminhada o pessoal vai deixando as coisas. Deixa até a meia, né? Vai chegar um momento que deixa tudo, chega só o corpo, o caráter, como você diz, né? Agora há pouco recente. Essa é a caminhada do cristão. Agora, se fugir desse sonho, aí é catástrofe. Aí Você sabe qual é a diferença que precisa haver na vida então do cristão? Aqui diz assim que nós precisamos saber viver à luz da eternidade. O que é saber viver à luz da eternidade? Não se apegar às coisas desse mundo que é terreno. Quando nós apegamos às coisas desse mundo que é terreno, há um perigo muito grande. E terminando aqui o nosso tempo, já está bem avançado, mas eu queria só dizer o seguinte, veja, hoje o consumismo ele tem feito muitas pessoas entrar numa paranoia de dívida, que a pessoa tem que trabalhar para pagar algo que ela não estava precisando. Então você hoje abre o smartphone, aí aparece ali, olha, um bem que você não precisa, mas você pode comprar em 24 prestações no cartão e tal. Parece outra coisa, muitas pessoas dizem, sabe o que é isso? Laço do mundo. Esse é o desafio do marqueteiro, né, irmão? Na escola de marketing, o desafio do marqueteiro é fazer o sujeito comprar algo com dinheiro que ele não tem, que ele não precisa para agradar quem ele nem conhece. Outra coisa interessante, importante, eu quero notar o seguinte, que, olha, viver para pagar as dívidas, a pessoa não vai viver realizada. Isso vai tomar o lugar de Deus, da minha comunhão. Sabe o quê? Porque eu vou ter que trabalhar em 2 serviços, eu vou ter que fazer algumas horas extras para cobrir aquilo. Aí o seu tempo vai ter só em trabalhar. Não é? E Deus fica longe. Então, o que é viver simplificado? Receber o meu salário. Tem pessoas que gastam o salário antes de receber. O meu salário eu só posso gastar depois que eu recebo. Porque eu pego o meu salário, eu tiro meu dízimo, minha oferta, as minhas necessidades, um pouco eu guardo, eu preciso de poupar. Isso aí é divino. É divino, eu preciso de poupar. Tanto é que foi o que José ensinou. José tinha uma comunhão muito grande. Quando Deus me ensinou isso para o Egito. Mas só que hoje é o contrário. Eu já recebo o meu salário descontado, tudo aquilo que eu devo. Aí eu não consigo tirar o meu dízimo, eu não consigo ofertar para Deus. E eu vou entrando num estado assim de bola de neve. Né? E outra, é só decadência. Então nós vamos entender o que é viver simplificado. Então você receber o seu salário dele, distribuir onde você precisa ser distribuído,
E assim com certeza você É planejado, né, Edmar? Às vezes a gente tem que planejar o nosso orçamento. Porque a gente às vezes até pode fazer contrair dívida antes de receber o salário, desde que esteja planejado. Aonde eu alcanço de maneira que dê para me guardar, ter a poupança. Aí já não é dívida, né, irmão? Aí é seguir o planejamento. Só, talvez você ouviu a pergunta do irmão Elias ali, para deixar você muito encabulado na pergunta dele, né? Por que a esposa de Ló virou uma estátua de sal, né? Veja, a cidade de Sodoma, ela era baseada em sal, certo? Então, tudo que acontece, tanto que aconteceu com o povo antigo e também acontece ao nosso redor, ela acontece baseado em algo que a gente vê no entorno, né? Você veja um caminhoneiro, o caminhoneiro tal fulano de tal sofreu um acidente e morreu. Ele morreu de quê? Morreu dirigindo um caminhão, né? Você vê, por que Deus ensina que nós não devemos amar dois senhores, o dinheiro e a Deus? Porque nós vamos amar o dinheiro ou a Deus, né? Então, se você ama o dinheiro, você vai viver pelo dinheiro. Se você ama a Deus, você vai viver por Deus, para Deus, entende? Então, aquela mulher, certamente, as bases deles, dos sodomistas, né? Era também fundada no sal, né, no comércio do sal. Então isso aí foi um exemplo, mais ou menos, que você vive por aquilo que você deve. Entende? Então eu acho que é mais ou menos essa lógica aí. Eu quero, antes de nós finalizar, eu quero deixar dito para os irmãos que estão nos ouvindo aí, do outro lado, e para nós que estamos aqui, o princípio da lição aqui de quarta-feira diz que as parábolas e o ensinamento de Jesus e as histórias dos personagens bíblicos e os conselhos de Eliade indicam claramente que não existe meio termo com Cristo. Quando estamos do lado do Senhor, então estamos do outro lado. Eu costumo dizer que aquela ditado em cima do muro não existe. Ou está totalmente perdido ou está pelo lado de Deus. Né? Então, para nós refletir no nossos lados, do que lado que nós estamos, né? Ou de Deus ou de Cristo. Verdade. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, tá bom? Agradecer aos professores pela sua presença, tá bom? E a gente espera você aqui no próximo sábado, tá? Mesmo horário, às 8 horas. E eu gostaria de pedir você fechar seus olhos aí pra gente fazer uma oração, tudo bem? Querido Deus, obrigado, Paizinho, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de ensinar a Tua palavra. Hoje o Senhor nos ensinou que nós não devemos confiar nos nossos méritos e nem confiar nas nossas forças. Que nós devemos invocar o Senhor nos momentos de angústia e nos momentos difíceis. Só o Senhor é Pai, Criador e poderoso para nos ajudar. Só o Senhor pode fazer toda a diferença nas nossas vidas. Nos ensine, Pai, a viver de acordo com a Tua vontade. Amém. Te pedimos a unção do Teu Espírito Santo, não só sobre nós aqui, professores, mas sobre as pessoas que estão ouvindo ou vendo esse vídeo. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa estar no coração de cada um de nós, amém, nos conduzindo nos Teus caminhos e nos preparando para a volta de Jesus, que está muito breve, está às portas já. Ajude-nos a trilhar por este caminho perfeito e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.